O ATR 72500 é configurado com diversas inovações tecnológicas de comunicação e de ferramentas de navegação. Reconhecido mundialmente pela sua eficiência e segurança e como a aeronave ideal para os voos regionais de curta duração. O ATR 72500 é o mais recente desenvolvimento do ATR 72. Essa evolução é inspirada na experiência de mais de 700 aeronaves ATR voando no mundo, com uma confiabilidade comprovada de mais de 99%. Essa aeronave ela é equipada com motores PW127, que proporcionam excelente desempenho, mesmo operando em pistas curtas. A sua estrutura é feita de material composto, que é totalmente resistente à corrosão. Além disso, inova pelo uso de fibra de carbono na fabricação das asas e cauda, reduzindo assim o peso da aeronave. As novas hélices Hamilton, elas possuem excelente sincronismo, fazendo com que o passageiro tenha conforto, mesmo em áreas de turbulência. É por isso que nós pilotos temos tanto prazer e satisfação em voar essa máquina. O ATR 72500 oferece aos passageiros amplo espaço e muito conforto a bordo, com opção de assentos ao lado da janela ou no corredor, sem a poltrona do meio. Ótima capacidade de armazenamento de bagagens interna. Vista otimizada, mais janelas do que fileiras de assentos. Luzes de leitura individuais e sistema de chamada de comissários. As aeronaves ATR são consideradas aviões verdes, desenvolvidas com tecnologias para minimizar os impactos ambientais. Apresentam um menor nível de emissão de gás carbônico por passageiro em comparação a qualquer outra aeronave comercial, o que corresponde em média a 25% menos poluição. São altamente eficientes e cumprem com todos os requisitos e exigências feitas aos operadores de aeronaves no mundo todo, além do baixo ruído externo, minimizando a poluição sonora nas comunidades próximas aos aeroportos. Como é que o piloto sabe o que está acontecendo? O gelo, em geral, é possível, na cabine de comando de um ATR como esse, é possível ver a acumulação de gelo. Junto às superfícies, ao para-brisa, como acontece com o carro de vocês, junto a todas aquelas áreas que o piloto visualmente consegue identificar que tem gelo. Menos com esse tipo de gelo severo. O tipo de gelo severo é aquele gelo transparente, grosso, difícil de ser quebrado. Agora, um avião desses, para ser certificado para voar nessas altitudes, sabendo que vai encontrar eventualmente formações meteorológicas adversas, traduzido, vai encontrar uma situação chata, ruim, difícil, que não ajuda a voar, ao contrário, atrapalha, como é que o piloto fica sabendo disso? Quando ele sai para voar, ele recebe aquele mapa que vocês viram, tá? O que ele tem no painel do avião que possa ajudá-lo? Nós trouxemos então para vocês o painel do ATR 72. Tem algumas flechas amarelas, vocês perdoem, está em inglês, mas é em inglês que os pilotos vão encontrar isso.
vocês vão encontrar algumas indicações. Embaixo, bem embaixo da sua tela, à esquerda e à direita, vocês vão encontrar comandos, botões, vai na linguagem leiga, que acionam os sistemas dos quais esse avião dispõe justamente para poder enfrentar essa situação de formação de gelo, ok? Agora, o mais interessante no ATR é o que está acima no painel. Vocês veem ali 3 indicações que são em inglês. As 2 primeiras indicações são em cor amarelada, âmbar, como se diz, que requer ação do piloto. Então, quando a velocidade do avião começa a reduzir, e nessas altitudes e nesse tipo de avião, normalmente o piloto está com o avião no piloto automático. O piloto automático trabalha sozinho nesse sentido e faz tudo que o piloto pede que o piloto automático faça. Por exemplo, manter uma determinada velocidade ou manter uma determinada altitude. Se isso começa a degradar, o piloto recebe esses avisos diante dele. E aí, o que ele faz? Ele tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Mesmo um avião como o ATR, ultra bem equipado, certificado para voar nessas condições, tem um limite. Há um momento em que a formação de gelo pode ser tão pesada que ela, de fato, vai tirar as características aerodinâmicas do avião. O avião para de voar, simplesmente. Não estou falando para o público especializado, estou falando para o público aberto. O avião deixa de ser uma aeronave e se transforma num objeto em queda livre, que é o que aconteceu com esse. O que faz o piloto quando ele reconhece uma situação dessas? Ele tem que sair daquele lugar. Sair para cima num avião como o ATR é difícil, porque ali ele estava voando a 17 mil pés, o que a gente chama na viagem na linguagem da aviação a gente chama nível 170. Nesse nível que ele está voando, para cima não dá. Ele está no limite de performance dele. O ATR voa em geral ali 17, 18 mil pés, onde ele gosta. Para cima ele não tem motor para ir. Ele tem que ir para baixo. Aí que vocês vão perceber o que eu falei anteriormente, do que significa a perda de controle porque as superfícies do avião foram negativamente alteradas. É isso que vocês veem nesse vídeo horroroso. É horrível. Para qualquer piloto. Isso é horrível, gente. É horrível. É horrível. Significa que não há controle sobre o avião. E não há nada que deixe um piloto mais angustiado do que achar que ele não tem controle sobre o avião que ele está pilotando. É horrível essa cena. Eu realmente vi ela um monte de vezes hoje. Confesso que cada vez que vejo me entristece. É horrível, não sei o que dizer. É horrível. Deixa eu voltar. O que acontece então? Vai para baixo, né? Tem 2 vantagens ir para baixo para sair de uma situação dessas. A primeira, ganha velocidade. Então o avião tem menos risco de passar daquele limite, a partir do qual ele perdeu a sustentação e virou ali um objeto caindo em queda livre. E outra vantagem em ir para baixo é que ele vai pegar temperaturas menos frias e a fricção do avião passando pelo ar, outro princípio de física, vai gerar atrito, portanto calor, portanto vai ajudar eventualmente a derreter aquele gelo. Em boa medida o gelo vai embora mesmo, pela velocidade e pelo aumento da fricção e do calor que ele gera nas superfícies do avião. A gravação do piloto da Lamia pode sugerir que ele não foi claro ao dizer que se tratava realmente de uma emergência. Nós vamos entender agora o que aconteceu com o avião minutos antes de cair. E para isso, nós convidamos o especialista em segurança de voo, Jorge Barros. Bom dia, Jorge. Obrigado por aceitar o nosso convite. É possível apontarmos uma única falha ou foi uma sucessão de erros que causou esse terrível acidente? Ontem eu dizia, até por ouvir muitos especialistas de voo, de que realmente o que mostramos na reportagem, o percurso é de 3 mil quilômetros e que a autonomia desse avião é de 3 mil quilômetros, mas que o plano de voo tem que ter combustível suficiente para um aeroporto adicional, no caso seria Córdoba, não é? Que seria mais próximo, e é mais 30 minutos para ele poder sobrevoar em uma situação de emergência. Como que funcionaria nesse caso, já que parece que 2 outras aeronaves também tiveram uma situação de emergência,
poderia não ser tão grave, mas também tiveram, para priorizar e para estabelecer onde aconteceu o erro para essa tragédia? Olha, em aviação é muito importante a figura do planejamento. Então, o planejamento da viagem às vezes começa um dia antes da própria viagem, onde a tripulação vai estudar o cenário que ela vai enfrentar. O cenário da região onde ela vai chegar, a altitude que vai voar, o consumo de combustível, onde é que ela conta com abastecimentos ao longo do caminho, etc. Esse planejamento, ele elimina vários inconvenientes que possam surgir ao longo da rota. Agora, além do planejamento, a antecipação do que deve ser feito é muito importante. Então, o piloto não pode desviar de uma tempestade em cima da tempestade, tem que tomar essa decisão muito tempo antes. E se ele começa a perceber que o consumo está excessivo ou que o combustível ameaça não ser o suficiente até o seu destino, ele precisa começar a tomar medidas antecipadamente, com antecedência. Ou seja, ele altera a altitude de voo, muda a potência dos motores, decide pousar até em outro país, se for necessário, que não pode chegar na iminência do problema. E o que a gente vê até agora é que houve assim, um retardamento nas ações do piloto em pedir socorro quando o desastre se parecia iminente. Então, naquele instante que ele decide declarar emergência e revelar uma coisa que ele estava guardando em segredo até então, que era o baixo nível de combustível, era tarde demais, pouco se podia fazer por parte do aeroporto do controle de tráfego aéreo. Bom, algumas especulações também é de que ele já havia feito esse voo anteriormente, não com a equipe da Chapecoense, mas já havia feito esse trajeto anteriormente, sempre nas mesmas condições, mas que nunca havia tido o problema do tráfego aéreo, então por isso sempre deu certo. E também que, se ele relatasse o problema, de que haveria uma multa muito grande, que essa multa poderia quebrar a companhia que tinha apenas 2 aeronaves e que a licença dele como comandante, como piloto, poderia ser cassada. É verdade isso? É verdade. As punições para erros crassos como esse são muito fortes no mundo todo, porque trata-se de trabalho de muita responsabilidade, muita gente, muita vida humana dentro. Então não se pode errar erros elementares. Se houver necessidade de descumprir alguma regra de segurança, que seja possível justificar o porquê, com uma razão bastante forte, o porquê que se desviou. Quer dizer, a regra de aviação diz o seguinte, que o piloto pode descumprir qualquer regra, desde que ele consiga justificar o porquê fez isso, dando liberdade dele agir da forma que for necessária. Se quiser pousar em outro país, pouse. Depois a embaixada vai lá e resolve o problema de passaporte, etc. O que não pode é se deixar chegar nessa iminência. Agora, o fato desse avião já ter feito isso que fez outras vezes, denuncia aí um problema igualmente grave, se não mais, que é a questão da cultura. A maneira com que aquela companhia, ou a região, ou os operadores lidam com o perigo. O subestimar o perigo como se o ambiente fosse eternamente favorável e otimista. E o comandante de aviação não pode ser exageradamente otimista, ele tem que ser precavido por um cenário desfavorável que possa estar esperando logo à frente. Ana Hickman quer fazer uma pergunta. Jorge, bom dia. Eu tenho uma pergunta assim. O fato do piloto, comandante, também ser o dono da companhia, ele já no começo, ele pode ter omitido uma série de informações, por isso nós tivemos aí essa tragédia? Olha, piloto precisa se concentrar no seu treinamento, na sua atividade técnica, e o dono da companhia precisa se concentrar na sua atividade empresarial. A combinação dessas duas atividades nem sempre dá um resultado muito favorável, porque ambas as atividades são extremamente complexas. E um ser humano único para cuidar das duas coisas, ele tem muita chance de errar, ou na atividade empresarial, ou na atividade técnica de pilotagem, ou infelizmente em ambas. Chegaram a dizer, inclusive, que um piloto jamais voaria nessas condições. Ele fala, não, com esse combustível não tem autonomia para fazer, não vou voar. Mas pelo fato dele ser o dono da empresa, visando lucro, economia, etc. e tal, então que ele poderia fazer isso, né? Não sei se cabe esse tipo de lógica e pensamento numa situação dessa. Agora, o que eu quero perguntar para você, Jorge, é o seguinte. Se existe um planejamento e o plano de voo tem que ser apresentado, de quem é a responsabilidade? Por exemplo, o aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, onde ele decolou, não poderia impedir ou chegar e falar, espera um pouquinho, você vai fazer um voo de 3.000 quilômetros e você tem autonomia apenas para 3.000 quilômetros e impedir que ele decolasse? Olha, poderia sim. Na verdade, as agências de aviação pelo mundo todo, elas têm vários níveis de fiscalização. A fiscalização normalmente acontece por amostragem, eles não olham todos os aviões, eles pegam uns ou outros para passar
uma ideia de que todos estão sendo fiscalizados, porque seria tecnicamente muito difícil de fiscalizar 60 mil voos que acontecem simultaneamente no mundo 24 horas por dia. Não haveria técnicos suficientes para isso. De qualquer forma, esses entes que vão analisando o planejamento do avião, tipo a sala de tráfego que recebeu o plano de voo, a torre de controle, cada um deles tem uma responsabilidade muito limitada. Na verdade, a agência precisaria desenvolver a atividade de fiscalização, conseguisse ser mais abrangentes, ver o caso como um todo. O que é mais comum, acontece no Brasil também, é a tal da fiscalização de rampa. São agentes fiscalizadores que existem no aeroporto que, quando eles levantam alguma suspeita que algum avião, algum voo possa estar descumprindo regras, então eles se aproximam da tripulação e fazem ali uma verificação geral. Se o cartão de saúde dos tripulantes está válido, se o avião está corretamente abastecido, se a documentação do avião está toda completa. Agora, nós sabemos que essa fiscalização depende muito da proatividade dos funcionários que estão ali naquele setor, naquele momento. E isso varia em função de horário, de dia de semana, de sazonalidade, etc. Disse? Bom dia, eu gostaria de saber, então a gente voando aqui pelo Brasil, a gente pode ficar tranquilo sabendo que realmente o nosso avião tem um combustível suficiente por conta dessas mostragens que eles fazem em um avião sim, no outro não, como você disse? Eu diria que nós deveríamos ficar tranquilos ao conhecer a companhia aérea. A qualidade da companhia aérea não é sempre igual ao longo da história, ela vai alterando. Existem companhias aéreas que já até fecharam por terem produzido os acidentes aeronáuticos. Nos Estados Unidos existem duas grandes companhias que sofreram tantas multas e tanta penalidade financeira em função de acidentes aeronáuticos que elas faliram. Então, eu tenho a impressão que o cidadão, que as entidades poderiam ficar atentas ao comportamento das companhias aéreas ao longo do tempo. Ora, elas estão melhores, ora estão piores, nós precisamos identificar isso e agir preventivamente. Porque não sei se todos observaram, esses grandes acidentes aeronáuticos têm acontecido na nossa região a cada 10 anos. Se nós formos ver 10 anos atrás, 2006, 2007, houve também 2 grandes acidentes aeronáuticos. Em 96, 97, mais 2 grandes acidentes. Então isso é uma mostra que essa atenção e desatenção, ela costuma acontecer de maneira cíclica. Quer dizer, nos próximos anos é de supor que a lembrança desse acidente possa gerar comoção de tal forma que todos fiscalizarão todos. Então as operações se tornam mais seguras. O nosso perigo, digamos, o nosso desafio é o longo prazo, quando as pessoas esquecem e se desguarnecem. Agora, como é que funciona a prioridade, por exemplo, em uma emergência? Nós tivemos a informação de que 2 outras aeronaves também pediram prioridade para o pouso. A controladora da torre, ela sinaliza a prioridade pelo número de passageiros, por exemplo, uma aeronave maior tem prioridade. Como é que ela estabelece quem é que tem o direito a pousar primeiro? Na verdade, para cada aeroporto já existem regras pré-definidas. Isso tem uma variável, inclusive, do tamanho do aeroporto, a quantidade de caminhões de bombeiro, a quantidade de hospitais ao redor. Então, isso é feito um plano de emergência para cada aeroporto. Nesse plano de emergência, além daquelas prioridades clássicas que são consideradas globais a nível mundial, existem também prioridades locais. Quer dizer, entre um avião monomotor pequeno ou um avião 747 com 300 passageiros a bordo, o controle de tráfego aéreo vai ter que pegar na lista que ele tem de prioridades e, naquele instante, aplicar aquilo que já foi combinado com os demais entes do aeroporto. Quer dizer, se um determinado caminhão de bombeiro furou um pneu e está sem condições de se locomover, aquele avião de 300 passageiros vai ter que escolher outro lugar para ir, porque o aeroporto não vai ter como atender uma emergência de grande porte. Mas aquele avião de pequeno porte poderia ser bem atendido pelos demais caminhões. Então, essas variáveis que geram os critérios, elas dependem do aeroporto e da circunstância naquele momento do aeroporto. Jorge, eu tenho uma pergunta para você. Na sua opinião, como especialista no assunto da aviação, qual deveria ter sido a frase do piloto naquele momento, o sabedor de tudo que estava acontecendo, pane elétrica, pane seca, ou o que fosse diante dele ali? Qual deveria ter sido a frase a ser usada para ser a prioridade para o pouso? Olha, a melhor atitude que todos nós precisamos ter é a antecipação. Então, se qualquer tripulação, e é o que está acontecendo hoje no mundo todo, começa a perceber que algo ameaça levar a operação para um nível de risco alto, ele já começa rapidamente a tomar alguma providência
antes, ou seja, ele pede para trocar para uma altitude onde o vento ajuda a empurrar o avião, ou ele muda a potência do motor para fazer esse motor ficar mais econômico, ele chegar mais longe. Os aviões têm basicamente 3 regimes de voo: o regime de rota, o regime de longo alcance e o regime de máxima autonomia. Isso é a escolha do piloto, ele pode escolher nesse instante. E ele pode sair avisando os órgãos de controle da sua necessidade. Os órgãos de controle têm uma boa vontade de ajudar todos, desde que eles tenham a ciência de maneira antecipada. Agora, nessa situação, 2 aviões de emergência, sem que o controle tenha condições de saber qual é a característica da emergência em cada um, é muito difícil, em segundos, tomar uma decisão. O grande objetivo do CENIPA é trabalhar para a prevenção de acidentes aeronáuticos. E para atingir esse objetivo, então nós trabalhamos também com investigação de acidentes, que é uma fonte de prevenção reativa, e nós também fazemos a formação dos profissionais da área. O CENIPA vai entrar em cena toda vez que houver uma ocorrência aeronáutica. Consideramos ocorrências incidentes, incidentes graves e acidentes. O investigador vai tentar colher indícios, vai ao sítio dos destroços, né, e começar a montar o quebra-cabeça. É lógico que existem alguns eventos que causam uma comoção. É importante ter em mente que esses eventos contribuíram para a melhoria significativa para controle de tráfego aéreo, para infraestrutura aeroportuária, para treinamentos de pilotos, para novas tecnologias. Nós somos o único país da América Latina capaz de fazer esse tipo de obtenção de dados das caixas pretas. Nós temos aqui a nossa salinha de cirurgia, que é onde vai ter esse trabalho microscópico para verificar a parte de recuperação eletrônica. Depois, um sincronismo entre aqueles dados de voo e os dados de voz. E por último, o produto final seria quando você casa tudo isso e consegue contemplar numa imagem, numa simulação e consegue chegar o mais próximo possível do que aconteceu naquele evento. O grande objetivo de uma investigação é o voo seguro. É o produto final da investigação, é um relatório. Nesse documento são apontados os fatos, são apontadas hipóteses e para cada fato, hipótese ou fator contribuinte, você busca emitir uma recomendação de segurança, criar uma defesa. A Organização Internacional de Aviação Civil verificou que o Brasil estava em 4º lugar na efetiva implementação de todos os protocolos internacionais. Então, poderia dizer, sem sombra de dúvida, que voar no Brasil é seguro. Os gravadores de voo, mais conhecidos como caixas pretas, são sistemas que registram durante o voo os dados que podem ser utilizados após um acidente. Todos os aviões comerciais são equipados com 2 caixas pretas, geralmente na parte de trás da aeronave. O CVR é um gravador que memoriza as conversas, sons e anúncios da cabine dos pilotos. O FDR é um gravador de parâmetros, que guarda até 700 parâmetros por segundo, como altitude, velocidade, temperatura e trajetória. A duração total dos registros é de 2 horas para o CVR e de 25 horas para o FDR. As caixas pretas foram projetadas para proteger todos os dados em caso de queda, incêndio ou afundamento até 6.000 metros de profundidade. Cada uma é equipada com uma boia para ajudar as buscas no mar. Ela transmite um sinal que se propaga na água sob a forma de um impulso por segundo por pelo menos 30 dias. 804 controle. Cheque rádio. Confirma tá uma pista comprimento da 3.000 metros? Gentileza, a gente tá controle. Confirma. O 804 a 3.000 metros, o movimento da pista. 3.000 metros.
3.600 pavimentados. 3.600 total. Ok, companheiro. Obrigado. Só por gentileza também, providencie bombeiro, ok, amigão? A aeronave está muito pesada, sem condições de alijamento. Solicito a ajuda do senhor. Paciente, Torre. Bombeiros, né, confia? Positivo, amigo. Nós estamos muito pesados. O sistema de alijamento não está funcionando também. Nós estamos praticamente sem nenhum sistema elétrico funcionando corretamente. Tá? Então, nós estamos com esse problema um pouco sério, ok? Então, por gentileza, deixa para varado do bombeiro. Estamos efetuando o procedimento aqui, tentando aliviar o máximo possível o peso da aeronave. Mas está difícil. Estamos prosseguindo com o procedimento esposal, ok? Por gentileza, se eu puder interditar a pista, tá, gente? Obrigado. Já está intestado, aguardando apenas o pouso da sua aeronave. E já foi solicitado também o apoio de bombeiros no solo. Confirme o controle se o prossegue para o pouso agora ou vai seguir mais efetuando espera de alijamento? Não. Vamos prosseguir para o pouso, senhor. Solicitante autorizado, procedimento LS Kilo, reporte estabilizado, são 8084. Tá, a gente está sem as informações, senhor. A gente precisa que o senhor informe para a gente as altitudes e vetoração, tá? Controle ciente. Então, 8084 é possível curvar à direita na Pro 065? Pressione manter essa proa por mais um tempo para a gente afastar, fazer um afastamento maior, senhor. Ciente, o 8084, autorizado manter a presente proa, em descida para 7.000 pés. 7.000 pés, 8084. Senhoria de passageiros, o comandante Kubutão. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos com a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos porque não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparada para o pouso passado. Boa! Mantém a configuração. Mantém a configuração. L nave. Aí avisa o wind shear. L nave, reporta o wind shear. Vou descontinuou devido ao wind shear. 4895. Pitch 15. Firewall. Deixa a configuração. Vamos manter a TMSA, mantém, tá? Pitch 15. Não era nada da nossa frente, tá? Beleza. O 4895 devido ao índice. Flap 15. Já passou de mim. Flap 15 quer ver? 7.000? Flap 5. Fox 1.